E ó, vou ser repetitivo, mas vou falar novamente isso aqui no programa. Pedrinho prometeu, quando assumiu o comando da Raposa, que abriria espaço do CT para a imprensa, para torcedor, e ele está seguindo à risca a cartilha. Novamente um treinamento do Cruzeiro que os nossos colegas da imprensa puderam acompanhar. O Tempo Esportes marcou presença na Toca da Raposa 2 hoje de manhã, né, Xará? Tudo bem contigo, Rafa? É isso aí, Xará. Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde para você, pro Lelhão. Daqui a pouco o Samuca também com a gente aqui no Tempo Esportes. Também estava lá na Toca 2. Pois é isso. O Pedrinho cumprindo uma promessa que ele fez assim que assumiu o Cruzeiro, que ia tentar, aliás, era essa uma das principais reivindicações, reclamações da torcida, esse distanciamento, né, do torcedor e também, claro, por que não, da imprensa, que a gente tenta também levar a nossa impressão e também trazer a informação para o torcedor, tentando fazer esse elo também de ligação com o torcedor e, claro, a imprensa também um pouco distante na gestão Ronaldo, agora de volta, marcando presença. E a gente estava lá, com o Léo Campos, com o Gabriel Moraes, nós marcamos presença na Toca da Raposa 2, inclusive tem alguns projetos também pensando nessa aproximação maior com o torcedor, que os meninos também vão destacar para a gente aqui, e aí até para a gente poder falar de uma semana que está bem agitada, né, Rafa? Se a gente for avaliar tudo que aconteceu nessa semana, desde a chegada do Cássio, Robertinho, enfim, tudo que envolveu dessa mudança do departamento de futebol do Cruzeiro também, tem mais mudança, tem anúncio de contrato renovado de zagueiro, a confirmação do Adilson Batista, enfim, a gente tem muito assunto hoje para tratar do Cruzeiro, mas queria já trazer esse panorama do que foi vivido a Toca da Raposa 2 hoje pelo Léo Campos, pelo Gabriel Moraes, queria que eles trouxessem aí todas as impressões deles dessa atividade que fez o Cruzeiro na sexta-feira, de olho no Universidade Católica, adversário da próxima quinta-feira. Vamos ouvir o que os meninos falaram aí. Fala aí, Rafa. Boa tarde para você também, para quem está nos acompanhando aqui no programa O Tempo Esportes. E foi movimentado o dia aqui na Toca 2, viu, Rafa? É isso, Gabriel. Boa tarde. É isso mesmo, Léo. Boa tarde para você e também para todo mundo que nos acompanha aqui em mais um Tempo Esportes. Movimentado primeiramente por causa de mais uma presença da imprensa aqui na Toca da Raposa 2 pela segunda semana consecutiva. E foi movimentado também por quê? Teve presença de torcedores aqui no centro de treinamento, alguns sócios foram sorteados para acompanharem as atividades da equipe e também a presença de um ídolo do Cruzeiro, né, Léo? Dirceu Lopes, um dos maiores jogadores da história do Cruzeiro, aí, campeão de Taça Brasil, Copa Libertadores da América. Ele acompanhou as atividades aqui, foi homenageado pelo clube e também pelos jogadores. É verdade, eu conversei inclusive com o Dirceu Lopes, daqui a pouco a gente pode repercutir. Falaram também na zona mista o Rafael Elias, né, o Papagaio, e o Rafa Silva também conversou com a imprensa. Mas sobre Cássio, né, a principal novidade da semana, ele fez o trabalho com o preparador de goleiros, o Robertinho, ao lado dos outros 3 goleiros do Cruzeiro, só que esses 3 goleiros, em determinado momento, eles saíram para fazer aquele trabalho também com os jogadores de linha. Foi um trabalho em campo reduzido, não tivemos assim uma distribuição de coletes para a formação do time, escalação oficial do Cruzeiro, mas em determinado momento a defesa foi formada por William, Zé Ivaldo, Neres e na esquerda teve uma dobradinha. Me chamou a atenção ali o Wesley Gasolina e Kaique. Me chamou a atenção também na atividade o Arthur Gomes, porque ficou uma dúvida, né? Ele será mais utilizado na esquerda ou na direita? No jogo passado, ele foi aquela novidade sendo utilizado pela direita, deu certo e hoje ele treinou mais por ali, hein, Gabriel? E deu certo porque a gente viu que foi dali que saiu o gol do Cruzeiro diante do União La Calera, 1-0 na Arena Independência. Teve aquela dobradinha do Arthur Gomes com o William pela direita e aí o gol do Matheus Pereira, né? Então pelo treino de hoje, parece ser uma tendência aí também o Arthur Gomes atuar na direita no próximo jogo. Mas me chamou a atenção, Felipe Machado treinando normalmente, um atleta que está aí aguardando negociação, né? No último treino do Cruzeiro que a gente acompanhou aqui em loco, Léo, aqui na Toca da Raposa, na semana passada, o Felipe Machado, ele treinou meio que à parte, ele ficou fazendo atividades físicas em volta do campo junto do Rafael Bilu, e ele foi naquele dia que estourou a negociação dele, algumas propostas da Europa, estaria de saída do Cruzeiro, mas pelo visto ele voltou a treinar normalmente com a equipe. É verdade, jogadores voltando do departamento médico, Rafael Bilu e Japa também participaram desta atividade aqui hoje na Toca, só que 2 atletas seguem de fora, né? Exatamente, o meia Matheus Vital fez uma cirurgia no ombro, ainda ficará em um longo tempo sem jogar, sem treinar, ele está se recuperando na fisioterapia. E um fato curioso também, o Juan Dineno,
ele que tinha tido um problema na coxa e também uma fratura no nariz, naquela partida, naquele 3-3 diante do Alianza no Mineirão, lá no meio de abril, ele tinha se lesionado, estava de fora e nos últimos dias ele havia voltado a treinar parcialmente ali com a equipe, no trabalho híbrido, entre o campo e também a fisioterapia. Só que nos últimos dias ele parou, ele voltou para o DM. E por quê? Segundo o Cruzeiro, ele voltou a treinar com a equipe, mas ele começou a sentir dores no pubis. Ou seja, ele estava com problema na coxa e no nariz. Se recuperou, mas aí apareceu um problema no pubis e agora o departamento médico do Cruzeiro está aí investigando qual que é o real problema dele. É isso, Rafa. Resumão então do que aconteceu na Toca aqui nesta sexta-feira. Uma tendência agora, né? Mais vezes a imprensa acompanhar esse treino do técnico Fernando Seabra. Vou devolver aí para vocês no estúdio. A gente vai repercutir entrevistas, mais imagens, inclusive, para quem está na nossa live, né, Rafa? É isso, Léo Campos. Obrigado ao Léo e ao Gabriel Moraes, que estiveram hoje na Toca da Raposa 2, acompanhando mais um treinamento da Raposa. Sei que a presença do Cássio lá no CT e as imagens na tela da live deixaram uns e outros aqui com olhos marejados, viu, Léo Gustavo? Por quê? Nosso operador aqui, ele não tá sabendo lidar com isso. Bom, difícil, né? A perda, né, de um jogador importante como o Cássio. A verdade é essa, né? Agora, da hora também, a gente vai ouvir o Dirceu daqui a pouco, a gente vai poder escutar da boca do Dirceu ele falando as impressões dele sobre esse novo momento do Cruzeiro, mas um negócio interessante, parece que tinha um tempão que ele não ia à Toca da Raposa, né? Lembro do Dirceu, talvez em algum evento ali na sede social do Cruzeiro, talvez ali no clube, né, no Barro Preto, mas ele falou que ao CT tinha um tempinho que ele não ia. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Dirceu Lopes também, mas antes tem dois personagens, né, Rafa Nobre, que falaram nessa zona mista improvisada ali na Toca da Raposa, dois charás da gente, né, dois Rafaéis, overdose de Rafael nesse programa hoje. Mas nenhum é com PH, né? Não, do sol não do muda senhor nada, PH, né? O meu não é não. Nem sei por que eu falei isso também. Enfim. O seu é diferente. Tudo bem. Pois é, coisa de deixa pra lá. Enfim, então os dois falando, vamos começar com o titular, né? O Rafa Silva comentando um pouco desse momento que vive e de tudo que passa o atacante do Cruzeiro, camisa número 8. Vamos ouvir o Rafa Silva. A gente vem se preparando bem, não começamos bem, né, os primeiros jogos, mas depois conseguimos encaixar e fazer o resultado. Agora só depende da gente. Poder fazer um bom jogo quinta-feira, temos tempo para preparar, para melhorar as coisas, os pontos que precisam ser melhorados, para poder chegar quinta-feira e encarar como uma final. Tá aí o Rafa Silva falando, tem 2 gols na temporada, é o atual artilheiro, e aí pra gente poder trazer, aliás, é o atual titular, né? O artilheiro é o Dineno ao lado do Matheus Pereira com 5 gols, tem só 2 por enquanto, o Rafa Silva, e aí para trazer o outro concorrente a essa vaga que hoje pertence ao Rafa Silva, mas já foi do Dineno e vai permanecer ainda pelo menos mais alguns jogos fora de combate, segue ainda, voltou a sentir o incômodo, então segue fora o argentino, não vai ser aproveitado no jogo de quinta-feira contra o Universidade. E aí o titular vai ser mantido mesmo, o Rafa Silva. Mas aí outro personagem para esse ataque é o Papagaio, né? O Rafael Elias, que tem 4 gols na temporada, coincidentemente não é o titular, mas tem 2 gols a mais que o Rafa Silva fala também. E ele fala dessa preparação do Cruzeiro, especialmente para esse jogo contra a Universidade Católica e o tropeço da Católica diante do Alianza. Vamos ouvir. A gente tinha acabado o nosso jogo, né? Tava quase começando o jogo do Universidade. A gente também não estava esperando que ia acontecer esse empate. A gente tinha combinado entre nós que, independente do que acontecesse no jogo de lá, a gente quinta-feira contra a Universidade ia dar o nosso 100%, o nosso melhor, para tentar classificar como segundo melhor colocado. Mas já que eles deram a oportunidade agora, quinta-feira eles vão vir aqui e vão sentir a força do nosso time. Bom, tá aí o Papagaio e o Rafa Silva falando primeiramente sobre o momento do time, sobre a campanha na Sul-Americana. E Léo Gustavo, eu acho que muita gente não contava com esse tropeço da Católica diante do Alianza, até porque o time da Alianza é o mais fraco do grupo. Aliás, não sei se é o mais fraco não, porque o La Calera também é de doer as vistas, viu? Meu Deus do céu. Rafa, mas pra falar a verdade, a Universidade também é de doer as vistas. Ele que era apontado ali como melhorzinho, né, dos 3 adversários, até a pontuação
dele comprova isso, afinal de contas, ele tem 11 pontos, está na liderança, mas se você assistisse a esse jogo contra o Alianza, você certamente dormiria rapidamente, porque foi um show de horrores. E olha, era para o Alianza ter vencido a Universidade Católica. Depois ali, né, um pouco no segundo tempo, houve uma pressão, mas a melhor chance ainda foi com aquele jogador do Alianza, o Batalha, que acaba perdendo um gol até sem goleiro, na verdade o zagueiro que acabou interceptando a bola. Mas aqui a expectativa é no Mineirão mesmo, né? É que o campo esteja cheio e que o Cruzeiro faça uma grande exibição, confirmando assim a sua classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Bom, a gente tem mais uma só. Não é no Mineirão? É no Mineirão, é isso mesmo. Né? Então, beleza. É isso mesmo. Bom, a gente tem mais uma sonora aqui do Papagaio, porque tem sido um tema recorrente, né, Xará, nas conversas com os jogadores, nessas idas ao CT, depois que o Pedrinho assumiu o comando da SAF, todo mundo perguntando, e esse novo momento? E o Pedrinho como dono? E os reforços? E tudo mais. E o Papagaio também comentou sobre essa nova fase da SAF e os reforços, né? O que o elenco da Raposa está esperando aí a partir do momento que o Pedrinho assumiu o comando, esperando também para essa janela do meio do ano. Vamos ouvir. Acho que toda posição que qualifica é bem-vinda. O Cruzeiro é um grande time, merece grandes jogadores, mas a gente que está aqui vendo, a gente tem que dar nosso melhor todo dia, independente se vai chegar A, B ou C, a gente tem que dar nosso melhor, porque a gente está representando a camisa do Cruzeiro e quinta-feira o nosso que está em jogo é o nosso nome. Tá aí o nosso xará, o Papagaio, falando. Todo reforço para qualquer posição, né? Desde que ele seja qualificado, é bem-vindo, até porque o Cruzeiro merece jogadores de nível, né, xará? Não pode ficar aí nessa situação de não ter tantos jogadores bons assim. É o Cruzeiro, né, velho? É lógico, é uma camisa muito pesada, é um clube muito expressivo no futebol nacional, né? E não dá para não pensar diferente, né? E o setor dele, o ataque, é um dos que o Cruzeiro está no mercado em busca, né? De reforços e deve vir, sim, nomes, acredito, no plural, jogadores para a posição dele, para o ataque, enfim, vai ter concorrência, sim, o Papagaio, o Rafa Silva e também o Dineno para esse ataque do Cruzeiro, que acredito que para depois da janela de inverno, aí já possa ser um ataque mais concorrido, um time mais forte deve ter o Cruzeiro, com o que o Cruzeiro tem buscado no mercado. Enfim, para a gente poder seguir falando desse dia agitado no Cruzeiro, teve presença, como você destacou, né, Xará, de um ídolo do Cruzeiro. O Dirceu Lopes esteve na toca e ele foi recebido pelos jogadores, teve um momento que ele pôde falar também, e aí falou que acompanha o Cruzeiro e foi muito bem recebido. O Pedrinho não estava hoje na toca, mas o Pelaipe estava por lá, ele, Edu Dracena, eles receberam o Dirceu Lopes, entregaram uma camisa para ele, então foi uma festa mesmo, tratando o Dirceu como ídolo, e ele, claro, falou um pouco com a gente, conversou. Ele, primeiro, nesse primeiro recorte que a gente tem, ele fala como que foi acompanhar esse treinamento em loco na toca. Vamos ouvir o que disse o Dirceu. Ótimo, excelente. Estou muito agradecido por essa receptividade que eu estive aqui. Sempre foi assim, né? Mas é muito legal para mim. Saio daqui muito feliz por ver com meus próprios olhos que o Cruzeiro está voltando a ser aquele Cruzeiro que eu a vida toda acostumei a ver e sentir aqui. É muito bom. Tá aí o Dirceu falando da sensação dele, né, Xará, de estar na toca, de voltar a ter esse contato com os jogadores, enfim. E aí ele fala também sobre um tema que a gente já levantou aqui, desse novo momento que vive o Cruzeiro e essa tentativa aí de aproximação, reaproximação do Cruzeiro com o seu torcedor e também, claro, por que não, com os seus ex-ídolos. E ele, Dirceu Lopes, também fala sobre esse tema. Vamos ouvir. De poder constatar isso com meus próprios olhos, né? Aquilo que está sendo feito aqui. Eu tenho acompanhado, nunca deixei de acompanhar o Cruzeiro, mas fisicamente há muito tempo que eu não vinha. E poder ver com meus próprios olhos o que está sendo feito aqui, tenho certeza absoluta, e digo isso com toda a propriedade, que o torcedor do Cruzeiro pode esperar que o Cruzeiro vai voltar a ser grande dentro de campo. Não que tenha perdido essa grandeza dentro de campo, mas não é
o time que o Cruzeiro pode ser. Tá aí o Príncipe, lá na Toca, acompanhando o treinamento, em contato com os torcedores, com os jogadores, com a nova diretoria da SAF. Samuel Venâncio já tá por aqui, queria dar boa tarde ao Samuca. Perguntar, você teve hoje lá na Toca da Raposa também, Samuel, o que achou aí dessa oportunidade que os torcedores, os sócios 5 estrelas, tiveram, né, para se conectarem um pouquinho mais com os atletas do elenco celeste? A presença do Dirceu Lopes, né? Não precisa nem de apresentações, Samuca. É o Dirceu Lopes. Um abraço. É, o Príncipe, né? É muito legal acompanhar e sempre que eu vejo o Dirceu Lopes, é um dos grandes ídolos, né, dessa história gigante que tem o Cruzeiro, e isso é bacana, estar ali no dia a dia e que outros também possam frequentar. Eu acho que um clube que valoriza os seus ídolos é um clube diferente e que o Cruzeiro faça isso mais vezes. E quanto ao treino aí, eu acho que a gente já nem precisa ficar falando mais, porque isso vai voltar a ser uma rotina, né? Então, deixa de ser novidade novamente e passa a ser um fato corriqueiro, e é bacana porque dá para acompanhar tudo que vem acontecendo, porque às vezes desse jogador atuar e do outro não, quem tá treinando bem, como que tá a parte física, enfim, é muito legal esse contato mais próximo ali no dia a dia de um CT para quem cobre o clube. É isso. Bom, os meninos, né, o Léo Campos e o Gabriel Moraes acompanharam o treinamento todo, falaram também, né, sobre o Felipe Machado. O Machado, aquela possibilidade da negociação dele para a Bulgária, ele teve por lá hoje também, né, um treinamento. E os meninos falaram e tal. Tem alguma novidade sobre essa questão aí da ida dele pro futebol europeu, Rafa Nobre? Você tá sabendo de algo? Sinceramente, não. Eu não tô. Eu não sei se o Samuca tem alguma informação com relação ao Felipe Machado. Entendo até que o Curitiba também estava interessado no futebol do Machado. Ele ficou fora, né, da lista de relacionados dos últimos jogos do Cruzeiro. Então, participando agora nesse momento, eu não entendo que o Cruzeiro pensa em contar com o futebol do Felipe Machado para o restante da temporada. Agora, o futuro dele eu não sei. Tem alguma novidade, Samuca? Não, acho pouco provável que ele vá ficar realmente. É um atleta que tem outras possibilidades aí sendo estudadas, mas até agora nenhum martelo batido, né? Mas perdeu espaço, né? Por mais que ele venha treinando normalmente, ficou fora das últimas listas aí dos relacionados, então é bem provável que ele deixe o Cruzeiro na metade do ano, mas claro, né, tem que aparecer uma proposta que vai agradar ao Cruzeiro, ao próprio Machado, ao staff dele, e até agora isso não avançou, mas a gente sabe que a janela ainda vai se abrir, né? Clubes lá de fora também, por exemplo, o futebol da Bulgária, outras praças também já tentaram tirar o Felipe Machado aqui na época da gestão do Ronaldo, só que nenhuma negociação evoluiu, mas eu acho difícil que ele continue depois do meio do ano aí no Cruzeiro. Ô Samuca, e ontem você fez até o John Textor ter que tuitar alguma coisa, aliás, tuitar não, que ele não tem Twitter mais, mas teve que postar lá no Instagram para dar uma informação com relação... Só uma correção. Ele desmentiu, foi outra pessoa, tá? Não foi a notícia que eu dei, não, porque a outra pessoa deu a notícia diferente. É verdade, mas a outra pessoa foi em cima da notícia que você deu, né? Então, vamos tentar falar aqui para o torcedor que não acompanhou. Você falou de uma proposta, né, que o Cruzeiro fez para o Júnior Santos, entre 4 e 5 milhões de euros, proposta recusada pelo Botafogo, mas é o que a gente vem falando aqui, né, Samuca? Da força que o Cruzeiro tem, pelo menos vai ter nesse mercado agora, nessa janela do meio do ano. Fala um pouquinho dessa proposta. O Cruzeiro ainda segue monitorando o Júnior Santos, artilheiro da Libertadores. O que tem de novidade, se é que tem alguma novidade desse assunto, Samuca? Para a negociação avançar, tinha que ter o aceite do Botafogo, né? Mas o Cruzeiro realmente fez uma proposta de 5 milhões de euros por 70% dos direitos do Júnior Santos, que vive uma grande temporada. Só que ele já está com os seus 29 anos, né? Tem mais 1 ano e meio de contrato com o Botafogo. O Cruzeiro foi atrás dessa informação porque o Júnior Santos hoje ele tem uma renovação que teve conversa desde a época que o diretor no Botafogo era o André Mazzucco, mas que não avançou, que não evoluiu. E até acompanhando alguns colegas do Rio,
a proposta que o Botafogo fez para renovar o contrato do Júnior Santos não agradou ao jogador, ao staff dele, e aí a renovação está estagnada, né? Por mais que ele tenha mais 1 ano e meio de contrato ainda, mas daqui a 1 ano ele pode assinar um pré-contrato, né? E o futebol, o tempo passa rápido. Então o Cruzeiro fez uma proposta salarial que agradou ao staff, ao Júnior Santos, tanto que quando eu falei ali que ele ficou balançado, e realmente essa é a informação, porque o Cruzeiro iria valorizar o Júnior Santos como ele está pensando em ser valorizado no Botafogo, só que na hora de chegar no Botafogo com os 5 milhões de euros, o John Textor não quis avançar para uma negociação. Então, a informação que eu tenho é essa, e a história que ele desmentiu é que a matéria diz que o Júnior Santos se acertou, o Botafogo tinha concordado e de última hora ele voltou atrás. Então, essa informação eu não tenho, por isso o John Textor desmentiu. Agora, que chegou uma proposta do Cruzeiro de 5 milhões de euros por 70%, isso aí não tem como ele desmentir, porque é um fato que aconteceu. E já tem alguns dias, né? Acho que só se o Botafogo mudasse aí de ideia para o Cruzeiro voltar a se interessar, e depois disso o Cruzeiro partiu para outros nomes também no mercado. Perguntar para o Lélio Gustavo, bom nome o Júnior Santos aí, o Cruzeiro mirando alto no mercado, mas assim, não duvidando de informação, obviamente, do Samuca, longe disso, mas é um tanto quanto difícil tentar arrancar um jogador de um outro clube nesse momento. Além do mais, o Botafogo também tá cheio da grana, hein, Lélio? Tá, o Botafogo comprou um jogador de 20 milhões de euros, né? Que é o Luiz Henrique. Claro, mas ele pode ir para o Lyon, não sei, mas ele veio para o Botafogo. E o Júnior Santos, ele vive uma excelente fase desde o ano passado. Claro que no momento final ali do Brasileirão houve uma queda, mas foi coletiva. É um ótimo jogador, a gente até brinca aqui com o Bruno Voloche, né, chamando ele de Garrincha do Botafogo, tá inspirado na Copa Libertadores e seria um reforço para chegar, pegar a camisa e ser titular. Não resta a menor dúvida. Mas realmente negociar com esse clube, né, que hoje é SAF e tem um dono, acaba ficando um pouco mais difícil. Mas isso aí também demonstra que o Cruzeiro está ousado, né? Está buscando gente para chegar e jogar. E isso certamente já agrada a torcida, sem dúvida alguma. Essa heresia aí de compará-lo ao Garrincha, é o senhor quem disse? É porque você não lembra daquele jogo que ele... Nossa, ele matou o Galo lá no Rio, pô. Só com as jogadas pela direita, deixando todo mundo pra trás. Tá. Mas Garrincha? Não, é claro que é zoação, né, pô? Ah, bom, né? Ainda bem que você explicou. Pra ele, pô, mas você só pode ser, né? Porque a gente brinca, eu fui bem, a gente brinca. Eu e o Bruno Voloche brincamos aqui. Achei que o senhor estava num momento de loucura ou tivesse cometido uma heresia, mas tudo bem, tudo bem. Garrincha nascer outro é difícil, né? É difícil, amigo. Realmente é difícil. 6 em ponto, Rafa Nobre, mais algum detalhe por aí, Xará? Sim, mais alguns. O Cruzeiro confirmou hoje a compra do João Marcelo. Fica contrato agora definitivo Cruzeiro até dezembro de 2028. Comprou junto ao Porto, né? Então tinha empréstimo até o meio do ano. O Samuca já tinha adiantado isso aqui, que estava bem resolvido, e o Cruzeiro oficialmente agora anunciando também a compra do João Marcelo, zagueiro titular ao lado do Zé Ivaldo do Cruzeiro, e também anunciando o Adilson Batista como o novo diretor-geral das categorias de base do clube. Também notícia que a gente já vinha conversando aqui, já vinha antecipando aqui o Tempo Esportes também. Vem junto com o Adilson o Ciro Leães, que é o novo coordenador metodológico também do Cruzeiro. Então o Cruzeiro passando por todas essas mudanças também no departamento de futebol, e aqui agora com a categoria de base, o Adilson de volta ao Cruzeiro oficialmente. A turma tá comentando aqui sobre o Cruzeiro vindo quente aí nessa janela do meio do ano. O Michael Samora já tá aqui delirando, não no mau sentido, viu, Samora? Tá delirando no sentido de imaginando as possibilidades. Ele falou o seguinte aqui no YouTube de O Tempo: imagina se do nada Júnior Santos e Gabigol aparecessem aqui. Aliás, o Gabriel Barbosa, hein, Samuca, ele anda na mira de um tanto de times, porque a chapa dele lá no Flamengo, ela não esquentou, ela parece que carbonizou, né, Samuca? E aí,
Falaram do Cruzeiro, o próprio Marcelo Moreno, não sei se brincando ou não, falou naquele podcast, entrevista, enfim. Já falaram do Gabigol no Bahia, já falaram do Gabigol em tanto de times, mas assim, ainda que seja um jogador que talvez não tenha o seu contrato renovado no Flamengo, eu acho que, velho, sonhar não custa nada, viu, Samuel? Ajeitando direitinho aí, se for, claro, do desejo, da capacidade de aporte financeiro do Pedrinho, a gente não duvida, mas do desejo da diretoria, Gabriel Barbosa, cara, pra mim, você pode até achar ele marrento que for, mas no futebol brasileiro, são poucos do quilate da qualidade dele, né, Samuca? É um jogador de 27 anos ainda, né? Faz 28 nessa temporada. O Cruzeiro, não dá pra gente falar que não tem interesse. Obviamente, um jogador como o Gabriel Barbosa, o Gabigol aí ficando à disposição no mercado, não só o Cruzeiro, como vários outros times vão se interessar. Mas no momento não tem nada, não tem proposta do Cruzeiro. Eu vi, respeitando aí todas as apurações, mas a informação que eu tenho é que o Cruzeiro espera para ver o que vai acontecer. O Gabigol, será que vai ser vaiado no Maracanã? Vai ficar um clima insustentável para ele e ele terá que sair do Flamengo? Porque até agora, o staff do Gabigol não pensa em abrir conversa com ninguém, porque ele declarou recentemente em entrevista ao André Hernan sobre retomar o seu espaço no Flamengo, reconquistar o torcedor, pensa até em uma renovação, um cenário pouco provável hoje. Então o Cruzeiro monitora e aguarda o que vai acontecer. Se o Gabigol, se o staff dele realmente entender, o ciclo se encerrou, o Gabriel vai ao mercado, quer ouvir os clubes, aí o Cruzeiro pode decidir tentar abrir uma conversa, mas nem isso está decidido no momento. Se o Cruzeiro vai se interessar ou não em caso aí de uma saída do Gabigol. O cenário hoje aponta para o Gabigol, pelo menos, cumprindo o contrato com o Flamengo até o final do ano, não quer sair de uma forma assim, pelas portas do fundo, mas vamos aguardar. O futebol, a gente sabe que tudo muda muito rápido, mas por enquanto não tem proposta nenhuma na mesa do Cruzeiro. Show de bola, 6h04, estamos chegando ao fim desse primeiro bloco da Raposa aqui no Tempo Esportes desta sexta-feira. Mais algum detalhe por aí, Xará? É isso, amanhã tem mais um treinamento, aí o Cruzeiro encerra a semana, já que domingo tem um descanso já programado para a equipe, aí volta a segunda-feira as atividades, aí já pensando no Universidade, esse jogo que decide a liderança do Grupo B da Copa Sul-Americana. E aí é o Cruzeiro que vai encerrar amanhã essa atividade também, período pelo da manhã, viu, Xará? Show de bola. Samuca, mais algum detalhe por aí, meu caro? Não. Tá tudo dito, viu, Rafa? Então, show de bola. Bom final de semana pra você e até segunda-feira. Valeu, um abraço, tamo junto. Tá aí o Samuel Venâncio, aqui no Tempo Esportes, neste primeiro bloco da Raposa.